Oi, pessoal, vamos para mais um episódio da nossa quarta temporada do Café com Hops, quarta temporada. Vocês já assistiram as últimas temporadas, os últimos vídeos que tem lá? Corre lá para conferir. Aliás, corre para conferir o anterior a esse, porque esse é continuidade do primeiro episódio dessa temporada, e o episódio 19, né? Esse é o número 20, ele continua, e a gente continua aqui com o nosso convidado, o Guto. E hoje, como realmente segunda parte do vídeo, a gente está na nossa segunda parte da consultoria, né? O primeiro vídeo a gente falou sobre o briefing, a gente fez o briefing, o Guto nos falou tudo que ele tinha para falar sobre o que estava incomodando na casa dele, o que ele gostaria de mudar, o que poderia ser mudado ou não, mesmo às vezes eles gostando ou não gostando, né? Porque a gente tem alguns nortes para seguir, e um deles é budget mesmo, né? Budget e vontade de fazer obra ou não, né? Que muitas vezes a gente quer mudar, mas envolve quebradeira, e não é o objetivo da consultoria, né? Então sim, voltem lá no episódio anterior, vai estar aqui em algum lugar para vocês clicarem e ouvirem o briefing, que é realmente tudo o que o Guto precisava me falar para eu entender e conhecer bem a dinâmica da casa deles, para eu poder, sim, propor algumas melhorias, né, Guto? E aqui hoje a gente vai mostrar as melhorias. É a parte mais gostosa, a gente brinca que realmente é a parte mais gostosa, porque é a parte que a gente começa a vislumbrar as coisas, a imaginar, a ver como pode ficar, né? E vai ficar, se Deus quiser. Então, assim, ansioso para ver? Bastante. Então, vamos começar. Todos prontos? Posso mostrar? Bora. Vamos lá, então. Guto, aqui realmente é a parte, vamos falar assim, documental da consultoria, né? Nossa primeira etapa, que foi o vídeo anterior, é o briefing da consultoria, para a gente se conhecer bem, para a gente realmente poder te propor soluções. Bacana. Né? E aqui a gente traz realmente as soluções através de moodboard, referências, inspirações e desenho técnico. A gente chama de documental, porque realmente é um documento em que a partir dele vocês vão se basear para fazer lá as mudanças no apartamento. Então vamos lá, vamos começar com essa primeira parte, que é realmente essa parte mais conceitual, né? É uma parte em que a gente vê referências, vê ideias, e aqui com o que a gente conversou lá no briefing foi algumas das ideias que a gente conseguiu captar e trazer como referências para vocês, né? Uhum. Aqui a gente trouxe, sim, quadros, porque vocês têm bastante, tu é fotógrafo, quer expor um pouco das tuas fotografias também, mais do que vocês já têm, e isso é muito legal, né? Trazer um pouquinho da história de vocês para dentro do apartamento. Então, temos aqui, sim, um quadro, plantas, porque vocês já têm, a gente sempre adora botar umas plantinhas. Trouxemos um pouquinho dos tons que a gente usou dentro do apartamento, a madeira um pouquinho mais escura, que são coisas que vocês também já têm, de móveis de demolição, por exemplo, um pouco do preto para trazer um pouquinho de um ar meio industrial, o couro, que também vocês já têm, pelo sofá de vocês já ser esse marrom. Trouxemos aqui para dar um contraponto o terracota, que ele é uma cor muito coringa, para fechar muito bem, tanto com o teu marrom que tu já tem, quanto o móvel de demolição. E o terracota, como o nome já diz, terracota, ele já vem com essa da natureza, né? Com essa pegada da natureza. E foi realmente o que a gente quis trazer um pouquinho mais ali pro teu espaço. Ele é um tom terroso, né? Então ele vem bem. Exato. É um tom terroso, é um tom que não enjoa, né? Por ele ser da natureza, terroso, enfim, são tons que realmente costumam enjoar menos. Uhum. A gente não enjoa da natureza, né? A gente se acostuma muito com ela. Ele é um tom mais pastel, não tem aquela vibração. Não. E normalmente as cores mais vibrantes é que incomodam no passar do tempo, Exato, né? que podem vir a cansar por ser vibrantes mesmo. Exatamente. Então, realmente, ela tá um pouco mais opaca, né? Um pouco mais terrosa mesmo. Então, ela vai... E claro, né? Sempre um alinhamento com todo o resto, né? Se tiver em composição, talvez o vibrante, dependendo da quantidade também, ele até se harmoniza e até tu não percebe tanto, né? Mas se ele for o ponto central, o ponto focal de uma parede grande, uma coisa assim, vai cansando com o tempo realmente, né? Mas quando tem um equilíbrio, né? A gente usa outros pontos que vão destoando, disfarçando um pouco a vibração dessa outra cor, e assim a gente vai conseguindo encaixar, né? Então aqui sim a gente trouxe o terracota, que também combina muito com o verde, são cores complementares, né? Uma completa a outra
através do ciclo Sim, cromático, sim. né? Então, uma tá de um lado, a outra tá do outro, e aí elas se complementam. Então, o verde e o terracota são cores que se batem muito bem, e também, consequentemente, o terracota também é um tom, sobretom do marrom, né? Ele vai trazendo um pouquinho do marrom ali, então ele também vai ficando um tom sobretom, só para dar um aconchego com o tom da natureza, um pouquinho de cor, porque daí ele vai ser um marrom mais feliz, que todo mundo não gosta, né? Ah, marrom é meio sem graça, né? Se a gente for pensar assim, poxa, marrom parece que não é cor. Marrom é tão bonito, eu Eu gosto também de marrom. eu adoro marrom. E o bom do terracota é que realmente ele é um marrom. É que o marrom tem um espectro bem grande, né? Não, demais. É gigante, é gigante. Demais. Eu adoro o marrom. Ele também não cansa. Ele é um tom que combina com praticamente tudo. Traz esse tom, esse aconchego da natureza. E ele é coringa, né? Ele realmente vai caber com tudo vai ficar bom com ele. Então, realmente, o marrom é ótimo. Só que tem gente que acha que não é cor. Mas é. Né? Diferente do preto e do branco. Aí, tudo bem. Aí a gente, né? Aí faz um buraco mais embaixo. Mas o terracota, ele realmente traz um tom a mais pro marrom, né? Um pouco de cor, um pouco de vida. E tá ali tudo muito próximo. E o verde a gente traz realmente para dar um toque, um destaque. Né? Sim. Então aqui a gente trouxe um pouco, sim, de cor, um pouco mais de vida. Vocês já têm hoje uma parede, né, de um tom diferente. A gente até trouxe 2 propostas. Uma, assim, dando um pouco mais de brincadeira, um pouco mais de vida, como estão essas referências. E uma usando a parede como vocês já têm lá hoje, sem vocês fazerem pintura nenhuma. Mas é mais para vocês, tudo bem, agora a gente quer dar uma melhoria, mas não quer pintar. Mas futuramente, se vocês quisessem, Opa, assim, tô disposto, vamos pintar? Vamos. Aí vocês já sabem o que vocês podem fazer, que vai ficar legal com aquilo também. Então, por isso a gente trouxe 2 opções, e principalmente a opção colorida, porque realmente foi o que a gente sentiu, assim, do espaço de vocês, que precisava de um pouco mais de vida, um pouco mais de clareza, literalmente iluminação. Não só de luz, mas através das cores também. Né? Porque a cor que tá lá na parede hoje, ela já é um pouco mais fechada, da parede que é pintada de cor diferente, né? Já é mais fechada, é uma parede grande. Uma parede grande, junto com a falta da iluminação, junto com o tom da madeira, tudo isso vai ficando, né? Então a gente trouxe realmente cor para trazer um pouco dessa suavidade. E suavidade não só através da iluminação, porque o tom mais claro da parede vai ajudar, a vida das cores vai ajudar a deixar mais claro, mas só em não ser aquele cinza, né, ou branco, ou um off-white, né, já dá reflete um pouco mais a iluminação e ajuda um pouco mais também, tá? Enfim, aqui um pouquinho do que a gente usou: madeira, preto, branco também, marrom, terracota, verde, umas pinturas diferentes na parede. O que tu acha? Me diz. Tá indo próximo? Não tá? A gente trouxe um pouquinho do concreto aqui atrás. Algo mais urbano, mais industrial. Uma misturinha de cada coisa, na verdade. Eu acho que esse é um caminho legal, isso aí. Condiz com vocês dois? Eu vou ser bem sincero que eu nunca tinha pensado num terracota. Eu nunca tinha pensado... Porque, querendo ou não, é uma cor que puxa ali pro magenta, ela vem trazendo um rosa. Sim. Eu gosto de rosa, gosto de lilás. São cores que... Embora lilás eu não sei se eu colocaria na minha casa, mas eu gosto, são cores que eu gosto. E me surpreendeu positivamente a entrada dessa cor. Que bom. Eu até já imaginei laranja. Aquele sofá já foi laranja. Aquele sofá grandão já foi laranja. Tu falou. Só que é uma cor vibrante, né? É uma cor que... Aí, a gente já pensou em botar coisa assim, amarelo e laranja. Mas são cores que... Ela tem uma energia boa, muito forte. Mas é muita. É demais. Muita. Pra ser também um momento de aconchego, de relacionamento. Exatamente. Né? Até a gente trouxe realmente o terracota. Porque, sim, uma das cores que mais fecha ali como complementar do verde é o laranja, o vermelho, o rosa.
né? E o terracota, ele fica, tipo, no meio, em uma misturinha entre todas essas cores e além do marrom também. Então, entre o marrom e o laranja, a gente encontra ali o terracota também. Então, são todas cores que são meio que próximas, primas, Sim. né? E aí, elas também se complementam com o verde. Então, né? Uma tem junção ali com a outra, de certa forma. A gente trouxe, não só, eu sei, né, que tem um pouquinho do rosa e tal, tem, dependendo de como olhar, às vezes parece mais rosa do que terracota. Deixa eu ver se tá diferente do que tá na minha tela, que tá um pouquinho, mas tá bom aí também. Tá bom aí também. Mas realmente, foi com a ideia do terra, do tom terroso mesmo, e não de rosa em si. E o próprio terracota, ele já tem variação, né? Vai que vocês encontrem, Sim. um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais do terracota pro rosa, ou pro salmão, né? Ou pro magenta, ou pro vermelho, pro laranja, que também fica ótimo, né? Todos eles vão se complementar muito bem. Então tá, vamos lá então, já que está aprovado nossas inspirações, nosso moodboard, vamos para a parte mais prática agora, Sim. né? Primeiramente, um estudo de layout, tá? De uma forma que sim teria uma obrinha a mais, né? Não obra literalmente do tipo, vai quebrar e tal, mas vai ter que puxar um fio, vai ter que mudar a iluminação, porque isso a gente já tinha comentado, né? Sim. Vão ter as pinturas, né, no plural, porque não é só uma. Já vou deixando spoilers. Mas a ideia, primeiramente, é o layout, né? Tu tinhas mostrado ali que a tua mesa não funcionava, não que ela não funciona, ela funciona principalmente para vocês dois no dia a dia, mas vocês gostam de receber pessoas, toda vez que recebiam pessoas, tinha que puxar a mesa, fica difícil a locomoção, fica difícil de acessar o banheiro depois, porque a mesa atrapalhava um pouco o corredor que tá aqui, né? Então, a gente propôs, sim, algo que talvez não seja o ideal do ideal, né? Por a gente já ter os móveis e não querer mudar eles. Sim. Né? Porque a gente sabe da importância deles para vocês, do afetivo mesmo, e isso a gente leva total em consideração, né? Se a gente pudesse, joga tudo fora e faz tudo, seria tudo muito fácil, né? E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é solucionar com criatividade o que a gente tem aqui. E criatividade e solução a gente encontra sempre que a gente quer, né? Então, assim, ponderando entre prós e contras, sim, não é o ideal do ideal, mas é algo que vai funcionar e não vai atrapalhar tanto assim o dia a dia de vocês, tá? Então, primeiramente, para facilitar a parte da mesa de vocês ali, a gente realmente indica inverter ela, né? Botar ela no outro sentido e grudar ela lá atrás, sem que vocês tenham que ficar puxando o tempo todo quando receber visitas. E ainda, se quiser, ainda cabe mais pelo menos uma quinta pessoa sentada aqui. E se aperta bem, que nem coração de mãe, que sempre cabe mais ainda cabem 6 pessoas, se for, assim, muito importante ter as 6 pessoas sentadas na mesa. Ou se for aquele dia em específico virão 6 pessoas, a gente pode puxar a mesa e botar uma 6ª pessoa na outra cabeceira também, tá? Sim. Mas, de qualquer forma, as 6 caberiam aqui juntinhas, calor humano, né, tudo pertinho do outro, mas dá para usar a mesa de uma forma também prática e funcional. A única coisa que a gente realmente não gostou, mas ainda assim, ponderando prós e contras, a gente manteve assim, é que ela vai ultrapassar um pouquinho, sim, a entrada do corredor, né, mas a gente botou aqui o sofá do outro lado, um pouco mais para trás, então não atrapalha a circulação. Aqui, entre a mesa e o sofá, tem um espaço bem confortável de passagem. A única coisa é que tem um desviozinho. Sim. Né? Vocês não vão passar reto do corredor para a cozinha. Vai ter só uma curvinha aqui para fazer, mas dá de seguir bem confortável e tranquilo. Né? Uma outra coisa que a gente propôs aqui foi realmente inverter. Já desde o outro episódio a gente tinha talvez dado um spoiler sobre isso, né? Inverter o painel de TV com o sofá. Primeiro que o sofá de vocês, aí vocês vão poder botar na posição correta. Sim. Né? Botando realmente os braços para fora e o sofá todo juntinho no meio. E deixando a chaise no lado mais funcional mesmo, mais próximo da janela ali, né? E a TV aqui, por a gente ter esse chanfro, a gente ganha mais espaço, né? Não para a TV, mas para o sofá mesmo na parede reta. Né? Porque como o sofá estava do outro lado, ele acabava meio que ficando meio travancado, assim. Sim. Né? Muito próximo da porta da cozinha. E aí para ele não ficar colado na coluna, ele tem que ficar muito afastado da parede, e aí
tanto da parede atrás como da parede da janela, porque ele não pode chegar muito próximo da janela porque tem o chanfro. Exato. Aí a gente ganhou já esse... A gente ganhou pelo menos o braço aqui, ó, porque tá vendo que a gente passa Sim. aqui, ó, onde ele estaria começando daqui pra cima. Exatamente. Então, pelo menos um pouquinho do braço ali a gente ganha, sem contar que como os braços também estão pra fora, o sofá está inteiro também, vocês facilitam o uso de vocês no sofá, né? E sim, o pilar ali, a hora que tu me mandou as fotos da sala, eu já tinha imaginado, não, gente, vamos inverter isso aí. Né? Estudando aqui, a gente viu mais ainda, principalmente por causa desse pilar, porque daí ali no painel de TV, ele não atrapalha tanto. Sim. Né? A gente consegue dar uma disfarçada, porque o painel em si ficou grande, ficou amplo. Né? Então, assim, a gente consegue setorizar um pedacinho para deixar o pilar escondidinho ali. Escondidinho não, porque ele ficou aparente, mas deixar ele mais disfarçado, em que ele não atrapalha também. Então, aqui do outro lado, o sofá se encaixa perfeito. A gente tem uma boa parede para trabalhar também as tuas fotos, teus quadros, que a gente trabalhou bastante aqui, vocês já vão ver. E aqui a gente realmente consegue trabalhar tanto o barzinho que vocês têm lá, o carrinho de vocês, né, que vocês gostam de usar ou para usar como buffet mesmo quando recebe visita, ou pode puxar para ajudar vocês aqui no sofá, ou quando vocês recebem também que vocês ficam no sofá, né? E também fica próximo da cozinha, então para chegar com comida, apoia ali, vai para mesa. Então essa funcionalidade também entre cozinha, mesa e o barzinho, que ele funciona dessa forma também entre cozinha, né? Então ficou essa triangulação prática também de funcionalidade, tá? A única coisa aqui é que sim, a gente vai ter que puxar o cabo para a televisão. Pois é. Tá? E aqui a gente pode puxar ele pelo rodapé. Então, uma canaletinha, né? Vai ficar aparente, se vocês não quiserem rasgar a parede, não é o nosso objetivo, né? Uma canaletinha aparente lá embaixo, vai passando fio, que vai passar por debaixo da janela, vai passar por dentro da cortina, então ela vai passar ali também. Vai ficar lá embaixo, nem vamos perceber tanto. Né, e também é um fiozinho mais tranquilo, né? Se fosse passar tudo, aí já a ideia na parede, complicado. a ideia na parede da televisão é um móvel embaixo? Não exatamente, é um móvel, mas é só uma prateleira. Tá. Já vai analisar aqui. Mantemos o carrinho, né, como teu ponto de foco. Entendi. Ele é um foco. A gente tem aqui um nicho ou uma prateleira e vai muito da funcionalidade de vocês. Mari, a gente quer botar mais coisa. Então, vai um nicho, né? Ou se é só um apoio para apoiar o molden, um videogame, coisa do gênero, e uma decoração, uma prateleira só para dar um acabamento e, assim, uma delimitação de espaço. Né? Tipo, aqui é o painel de TV. Mas a gente não botou mais nada de móvel. A única coisa que a gente botou aqui foi de móvel planejado. Não, perfeito. Foi a prateleira. Então, a televisão, ela tá na parede. E ele, de certa forma, essa prateleira, de certa forma, ela nivela a coluna, né? Isso. Ela dá uma disfarçada, porque daí, realmente, ele abraça a coluna. A coluna vai continuar existindo, vai continuar ali, mas a gente vai ter a televisão fazendo um volume e a prateleira zerando ela, vamos dizer assim. Porque o nosso ponto de foco agora não vai ser mais a parede, e sim a prateleira. E a prateleira vem reta. Então, ela vai dar a sensação de a parede ser reta. Né? Perfeito. E aqui a gente complementou, né? Já que o carrinho vai ficar aqui, então aqui a gente propõe uns puffs, ou um city garden, alguma coisa que vocês possam usar ou de apoio, ou quando chega mais gente para sentar, né? Perfeito. Puxa, senta. E a plantinha que não pode faltar, então a gente trabalhou aqui também as plantinhas próximas da janela, porque querendo ou não é uma janela grande, então trazer essa sensação interno-externo, né? Rua com apartamento interno, junto com a plantinha, junto com a natureza, então realmente trazer essa ideia de como se a gente tivesse, como a janela é tão grande, parece que vocês nem têm janela, né? Então ela já é baixinha, a visão de vocês é ampla. Então trazer essa para dentro, já essa natureza junto. Show. Né? Dá essa sensação de mais natural e mais aberto também. Tá? Uma outra coisa que a gente propôs aqui, aí vai muito se vocês gostam, não gostam, se pode, se não pode, às vezes tem alguém alérgico, coisa assim, né? Mas é um tapete. O tapete, primeiro, para dar um aconchego. Segundo, para setorizar o espaço, né? Que ele setoriza realmente o que é a sala de um tapete na sala ia dar eu acho que ia dar um
Sim. Um upzinho nela. Um Aquele, up. já que não vai ser mexido em piso, porque aquele piso é triste. Ó, vocês já não gostam do piso e pelas fotos a gente viu que realmente eles são pequenos, né? Um 40 por 40 mais ou menos. Então ele realmente é pequenininho, são muitos rejuntos. E o rejunte grosso ainda, como é um apartamento antigo, né? O rejunte grosso, muitos rejuntes, são muitas linhas pra gente ficar olhando e analisando. A gente olha aquilo e naturalmente a gente analisa, né? Então a gente vai ter que analisar sofá, o pilar, a televisão, a janela, o gradil, né, do piso. É muita informação. Então quando a gente bota um tapete dando uma suavizada, dando uma unificada, dando uma leveza ali pro espaço, né? Além de ele demarcar realmente o espaço, ó, aqui ó, é a sala de estar. Porque o tapete está demarcando como se realmente tivesse uma parede ali. Como se a gente tivesse uma parede aqui e fechada. Daqui para cá é sala de estar. Né? Então, ele vai demarcar esse ambiente, vai dar essa suavidade, essa unificada e menos informação para vocês ficarem analisando no ambiente. Sim, perfeito. Né? Então, ali o tapete, além do aconchego mesmo, né? Porque ele é quentinho, o piso de vocês é um piso cerâmico, é frio, né? Então, para dar um calorzinho também para o espaço. Ah, Mari, mas a gente tem pet, é pelo, é sujeira, pode molhar. Tem solução para tudo isso, porque existem vários tipos de tapete. Aliás, tu já sabe, porque tu viu o nosso podcast sobre tapete. Fica aí a dica, galera. Tem um episódio. Qual foi a temporada mesmo? Foi a terceira temporada. Na terceira temporada sobre tapetes. Primeiro episódio da terceira temporada. Sobre tapetes. Gravamos, lembro bem. Então, é uma solução, sim. Existe solução, não precisa ser aquele de pelo para ser quentinho. Olha, tem de PVC que fica para quem tem gato, por exemplo, né? Que fica arranhando, não tem problema. Se derramar água, não tem problema, é só secar porque ele não absorve. Então, assim, tem várias soluções para o que vocês querem. E bacana. Um tomzinho mais neutro, mais discreto, mais suave, para dar também um pouco mais de claridade para o espaço de vocês. Já que a gente está trabalhando, retirando esse gradil do piso, como tu fez, né? Deixar uma coisa mais... Deixar mais leve, mais suave, mais amplo, né? Quando realmente a gente tem algo único, sem nenhum ponto quebrando a referência, nossa referência vai ser o que está mais perto. E o que está mais perto vai estar lá longe. Então a gente vai ter essa sensação de amplitude do espaço. Bacana. Bom, até aqui... Eu sei que a mesa, assim, ó, de verdade, é a coisa que... A única coisa que me incomoda é a mesa realmente ficar um pouquinho na frente do corredor. Mas eu vejo que, assim, como eu falei aquela hora, dentre prós e contras, é uma funcionalidade boa para vocês no dia a dia, ou para quando recebe visitas, enfim. E que não vai ser algo que vai atrapalhar vocês no dia a dia. Mas agora eu quero te ouvir antes de eu mostrar a parte mais gostosa. Eu gosto muito da ideia, mas eu confesso que eu teria que testar a mesa sim, para ver se... Porque a princípio me incomoda ela no caminho ali. Mas eu entendo, eu entendo. Eu gostaria de testar para ver se flui. Sim, e realmente é questão de teste. Porque hoje o carrinho tá ali muito perto, entendeu? Ele é, querendo ou não, ele é mais alto do que o sofá. Ele é meio que um pouquinho mais baixo que a mesa. Sim. Mas vai ficar bem pouquinho abaixo, hoje, sabe? Como tá hoje, se eu só virar a mesa, vão ficar dois móveis muito próximos em altura muito semelhantes. Hoje pesaria. Mas assim... Quem sabe? E é bem isso, né? Porque como o sofá tá, como tu falou, ele é o braço mais baixo, ele é todo mais baixo, e ele tá mais pra baixo, olhando a imagem assim, né? Como você ele vai ficar... Ele não tá grudadinho aqui na saída. Então, se ele tivesse aqui, sim, vocês não iam ter passagem pra passar aqui, além de que a visão de vocês iam ver muita informação aqui. Mas esse sofá que vocês vão estar vendo aqui, ele vai estar mais pra trás, mais pra baixo. Então, realmente, informação que vai atrapalhar. E a mesa é uma coisinha fininha que vocês vão ver ali, né? Então, é algo mais suave. A única coisa que pode realmente mais incomodar, realmente, é ter que desviar da mesa, né? Mas pra realmente ninguém bater.
Ainda é possível botar essa mesa, aí nisso é teste mesmo, como tu falou, tá lá no local. E o bom da consultoria é isso, porque a gente tá fazendo no modelo como se fosse online, né? Como se a gente não tivesse ido até o local. Mas quando a gente vai, a gente já testa no local. Sim. A gente já teria testado. Então, o que pode se testar também, para ver se funciona, é botar ela... A ideia inicial era que ela ficasse bem aqui nesse dentinho. Porque daí ela se afasta ainda mais da entrada aqui. Mas aí pode ser, daí depende do tamanho da tua cadeira também, que ela fique muito em cima aqui da porta. E tem que ver se nesses pequenos centímetros que a gente tem ali, o que vai funcionar melhor para vocês. Ou ficar um pouco mais grudado aqui perto da porta, que vai incomodar menos vocês, ou ficar mais próxima da entrada do corredor aqui. Entendi. Tá? Então, realmente é questão de teste. Uhum. Certo. Podemos ver, então, como é que Vamos fica? lá. Então, vamos lá. Essa é a primeira ideia, e sim, a gente trouxe Friends. Acho que a Núria vai gostar. Já que ela não tá aqui, mas eu fiz pra ela. Então, assim, vocês sim já tem até ali a moldurinha, né, atrás da porta. E de brincadeira, a gente trouxe a porta roxa na cor de referência. Mas foi mais para trazer essa brincadeira e trazer mais vida e brincadeira de cor mesmo, tá? Não que necessariamente vocês têm que fazer, porque com a porta branquinha, enfim, vai funcionar igual, tá? Mas qual foi a ideia aqui? Primeiro, trazer realmente cor e vida. E outra, como tu tem muitos quadros e quer trazer mais ainda fotografias tuas, enfim, pra expor ali, a gente quis trazer, assim, tu falou no Meu briefing. Deus, não parece minha sala. Então, a porta tá ali, ela tá como referência, tem um dentinho. Mas tu trouxe como tu falou Frankenstein no nosso briefing, né? E a ideia, e até pelo que tu falou, né, que foram pegando coisas que sim, que vocês gostem, mas que não se conectavam. E a ideia, quando a gente viu o apartamento de vocês, é que realmente vocês têm quadros, enfim, tem fotos, mas elas não estavam se conectando, né? A ideia para botar muitos quadros é fazer como se fosse uma exposição mesmo. Então, a gente trouxe a ideia da pintura para destacar ainda mais os quadros. E tu falou daquele quadro de luz, né, do disjuntor que fica aqui no corredor, que também te incomodava um pouco. Então, o que a gente trouxe? A ideia dessa pintura já vir lá do corredor para abraçar esse quadro de luz, que não vai ser quadro de luz, a gente bota um quadro na frente, como a gente falou no outro episódio, né? Bota um quadro na frente para disfarçar. Então, a gente traz essa pintura lá do corredor e vai trazendo essa unicidade para a sala. E a gente aproveita essas paredes aqui que vão ser mais pouco usadas, até porque aqui tem a mesa, né? Mas elas vão ser... nessas paredes, por a gente já estar bem apertadinho, a gente não pode botar, por exemplo, um armário, né? Algo do gênero que a gente poderia aproveitar de parede. Então, a gente propôs botar os quadros ali, né? Quadros, tuas fotos, o que tu quiser. E ali dá de ir brincando, né? Aqui a gente já imaginou também as molduras pretas, como tinha falado que gostaria que todas fossem, né? Então, a gente trouxe um tom vivo atrás, com as molduras pretas, que vai destacar ainda mais os teus quadros, né? Dá realmente um ponto de destaque. E aí finaliza, né? Realmente, se a gente fosse olhar mais de longe, a gente quase ia ver uma parede única, assim, lá do teu corredor, mesmo tendo recorte, né? Tendo esses dentes. E se a porta fosse preta? Pode ser que ela pese um pouco. Pode ser que ela pese um pouco. Mas também funciona. Ficaria com mais cara de galeria de quadros, sabe? Aqui a gente trouxe realmente essa ideia mais criativa, descontraída. Mas, se ela fosse preta, com o uso porque aqui a parede não é branca, né? É um off-white, um tom clarinho, né? Mas, com esse tom clarinho quase branco, com a parede preta, com a iluminação, assim, meio industrial, que a gente botou através de trilho, junto com um monte de quadros de fotos, ia dar essa sensação de galeria. Porque eu uso do preto com branco, uma coisa mais elegante. Mais sóbrio, né? Mais sóbria. Mas eu digo só a porta. Não, só a porta. Só a porta, o resto... Sim, nossa, sim. muito massa. Só a porta, mas também daria uma imponência bacana ali. Pode ser, só tomar cuidado mesmo. Destacaria bem a porta, né? Destacaria bem a porta. Porque
porque ela realmente... Então, não que o roxo não destaque, né? Mas ele que tá um um pretão roxo mais... ali... É que querendo ou mais não, criativo, o roxo é uma cor alegre, mas ele tá num pastelzinho aí e ele tá vindo bem com o terracota. Então ele tá vindo bem Exato, casado ali, eles tá complementam vindo bem junto. também. Um pretão ali ia dar um... Eu acho que de repente nem num preto, um grafite, uma coisa mais um Talvez. pastelzinho assim, tipo terracota, mas um cinza. Meio como a tábua ali, a prateleira, mais ou menos, de Um repente. grafite, assim, né? Pode ser. Eu acho que eu Talvez acho que seria um grafite pouco levemente. mais a minha cara isso, do que o roxo ali. Não, tá ótimo. Talvez, agora pensando no terracota, um grafite um pouco mais esverdeado. Puxando um pouquinho verde, porque daí o verde, Entendi. como a gente usou, como a gente falou ali, que se complementa bem com o terracota. Sim. Não sei se tá aqui tá mais pra um grafite mesmo, mas a ideia é que esse grafite aqui fosse já levemente com verde. esverdeado, sabe? Daí ele já traz ele tira um pouco desse preto, desse peso do preto e traz um pouquinho de alegria do verde. E aí dá uma suavidade. Não vai pro frio do azul e nem pro quente do vermelho, vem pro meio termo num cinza esverdeado, assim. Cinza esverdeado. Exato. Bom. Aí não fica aquele peso do preto, aquele coisa, vou dizer mórbido, mas não que a gente queira trazer pra isso, mas se for pegar o preto pesado mesmo, né, mais mórbido, muito elegante demais, né, então dá uma quebrada. Bacana. E o cinza já é bom, né, já não é o preto, não é o branco, né, e ele, tipo, super combina com tudo também. Show. Aí aqui que a gente consegue ver um pouquinho do trilho que a gente propôs aqui, né? Tá. Bem aqui tu tem um ponto de luz hoje. Sim. E que a gente daí propõe pegar o trilho, porque lembra do nosso outro episódio, em que tu até perguntou como é que a gente faria com relação ao buraco que fica na laje da iluminação, né? Que já tem lá hoje, na laje. Então a gente passaria o trilho bem por cima, a gente disfarçaria o buraco, mas a saída de luz tá ali e a gente pode usar o trilho para botar uns pendentes em cima da mesa, né? Para trazer essa iluminação para a mesa. E com o trilho a gente vai botando spots com a necessidade que tu tens para iluminar os teus quadros. Então a gente consegue usar o trilho para tudo que a gente precisa, né? E a gente ainda consegue, como a gente ainda tem 2 pontos, setorizar bem como a gente falou, né? No outro episódio. Um deles focar em vamos usar desse um ponto a iluminação, por exemplo, do pendente e a iluminação geral que vai ficar aqui do outro lado da sala. E no outro a gente usa para ter essa separação, né, para não ter que ligar sempre tudo junto. E no outro ponto de luz que tá lá na sala, a gente usar para puxar dele as iluminações indiretas para os quadros. Daí cada interruptor controla Isso, aí já vai ter 2 interruptores para poder brincar um pouquinho com a tua iluminação, né? Aqui a gente trouxe outra ideia também de botar na parede, deu uma ofuscada, mas aqui é uma arandela. Essa arandela, a gente tem 2 propostas, ou realmente puxar um fiozinho para ela, né? Realmente digo puxar, porque a ideia é que ela seja separada um pouquinho das outras iluminações, né? Mas a gente trazer daí um outro circuito para ela, ou a gente ligar em uma tomada, se é uma arandela dessas que a gente vai ligar na tomada mesmo, de tomada mesmo. Sim, né? Dessas de tomada mesmo. Tipo um bocalzinho. Sim, vai ser um fiozinho dela e eu ligo na tomada. Exato, porque nessa parede tu tem bastante tomada também, então a gente consegue separar um deles pra cá. Tem até bem embaixo dela, junto com o interruptor tem uma tomada ali embaixo. Então, aí consegue ligar. A ideia dela é que ela seja uma arandela, que também ajude a iluminar os quadros. Ela até é uma dessas que a gente vê em galeria de quadros, sabe? Que a gente vê bem fininho em cima do quadro. Só que aqui a gente botou ela de lado, só pra dar uma brincadeira também. Então ela vai iluminar os quadros um pouquinho de lado. Não é assim, não vai dar a iluminação perfeita pro quadro, mas vai trazer um aconchego. Preencheu aquela parede, porque depois na outra imagem tu vai conseguir ver que a gente sentiu falta de um pedaço ali, de ter alguma coisa. E a gente preencheu ali para botar mais uma iluminação indireta também. Bacana. Beleza, vamos ver outro ângulo então aqui, que seria o outro lado da sala, né? Então aqui a gente trouxe de novo a ideia da pintura para demarcar o teu painel de TV. Tá, mas antes, daí eu já vi que tu meio que ignorou o outro ponto de luz. Aí ali a gente teria que fechar e puxar.
Tá. A gente não passou o trilho exatamente por cima dele. Mas a gente consegue fazer ele chegar aqui no trilho. Tá? E também, se quiser, a gente pode puxar o trilho aqui no meio. É que aqui a gente trouxe a ideia de um L, né? Deixa eu voltar na planta para ver. A gente pegou um trilho puxando aqui, porque a gente tem quadro para iluminar aqui. Então a gente puxou o trilho daqui e esse L aqui para iluminar a mesa, né? Porque a gente precisava também de uma iluminação na mesa. Então a gente fez esse L até porque é a parede em que a gente tem coisas para iluminar. É onde está acontecendo a outra televisão, então a gente realmente não precisa nem jogar iluminação para ela. Então a gente tem que jogar a iluminação para esse lado de cá e para cá, porque tem quadras nesse L todo aqui, né? E aqui a gente tem a mesa para iluminar também. Então a gente pôs o pendente para a mesa, tem iluminação para iluminar até se vocês estiverem no sofá também, e ilumina os quadros também. Mas se quiser a gente pode puxar aqui, em vez de ser um L, fazer um C. Né? Se não quiser, Mari, eu não quero de jeito nenhum nem fazer. Um C invertido. Não, eu até acho que ficaria mais fácil de executar, né? Sim, desse jeito sim. Com esse C invertido, sim. Porque daí não teria que pegar aquela fita eletrificada, né? Sim. Como eu falei da outra vez, que ela fica bem juntinha, não teria que amassar, enfim, e fechar o buraco, né? Botando aqui, então. Né? E só ficaria um trilho aqui, ele não chegaria até o final. Tá? Uma ideia também é ficar também ao contrário, um F. Vim até o final, mas também tem um risquinho aqui no meio. Eu ficaria um F ao contrário. Já que a gente tá usando letras como referência. Mas enfim, então aqui no painel, também para demarcar o painel, sem usar móvel, sem criar coisas, enfim, a gente usou também a pintura, né, que foi para ter assim uma conexão lá com o outro lado, usar essa brincadeira, trazer mais cor, mais vida. Então a gente também trouxe a pintura aqui para demarcar o painel de TV. Ele dá também uma disfarçada aqui no pilar, né, que a gente tem aqui. E aqui aquela prateleira que eu te falei, que ela é reta, né, uma coisa única, em que ela que vai chamar mais atenção do que o próprio pilar, a própria parede, com desníveis, né? E na parede ficaria a televisão. E lá por baixo, a gente nem tá vendo aqui, ó, óbvio não vai ver mesmo, porque aqui a gente disfarçou com um monte de coisa na frente, né? Mas lá por trás do sofá, lá por debaixo da cortina, e aqui por trás dessas coisas a gente puxaria daí os cabos da antena, né? Pra TV. Ela só ia ficar puxando aqui pra ter a anteninha aqui no quadro. Pode puxar aqui pelo pilar também, no cantinho do pilar, ficar disfarçado. Dá de pintar a canaleta pra ficar da cor da parede. Né? Então dá pra disfarçar bem. E aqui debaixo daí ficaria o carrinho de vocês. Vocês podem, vamos receber visita, dar uma puxadinha, vai precisar de mais coisa. E teria toda essa prateleira para apoiar as coisas que vocês precisam. Ou decoder, ou videogame, ou decoração, quadros, fotos que vocês tiverem para colocar ali. E ela dá essa sensação de coisa única para a sala ali também, né? Junto com o tapete que vai disfarçar o gradil do rejunte ali de baixo. E plantinha que não pode faltar, né? A gente botou plantinha, aqui são os puffs, né? Como eu comentei, que tem os puffzinhos aqui que tu pode puxar, pode botar, ele também complementa, porque o carrinho aqui, ele ocupa até o espaço, né? Depois dele ficaria um vazio. Então a gente botou ali também para complementar e também para vocês poderem usar ele num dia a dia ali. Puxar para apoiar coisa, como vocês usam bastante o sofá, inclusive para comer, por exemplo. Pode botar um puffzinho um pouquinho mais alto, que seja mais firme, para vocês poderem apoiar um prato, apoiar um copo, coisa do gênero. Né? Então ele fica funcional para vocês também. E aqui, a gente deixou esses 4 quadros, que são os autorretratos de vocês, né? A gente não botou a foto, claro, mas é com o objetivo, tá? A gente só já estava atrás do sofá de vocês, quando era desse lado aqui, como é hoje, né? A gente continuou com eles atrás, a gente só reorganizou eles de uma forma e
como eles eram só os 4, a gente só preencheu mais a parede. Então, aquela prateleirinha de quadros que vocês também têm atrás hoje da mesa, como ela é pequena, na verdade, ela tá meio perdida lá dentro daquela parede, porque é só uma prateleirinha com alguns quadrinhos, então ficou pequeno para muita parede. Então, a gente trouxe, como aqui a gente estava precisando de complementos também por causa dos 4 quadros de vocês, a gente trouxe ele para complementar aqui também. Então, ficou uma brincadeira, fica meio desconstruído, mas tudo alinhado. Então, assim, tem a prateleira que está alinhada com a base dos teus quadros lá, que tá tudo alinhado um pouquinho acima do sofá. Né? E aqui a gente pode botar um quadro grande, um quadro pequeno, uma composição de quadros, 2, 3, a quantidade de quadros que vocês forem precisando. A ideia ali naquela prateleirinha, até acho que ela tá meio vazia, a ideia é sim ter um quadro maior entre os 2 que a gente tem hoje. Hoje são 2 quadros médio para pequeno. A ideia era ter um grande entre eles, preenchendo o fundo deles com a ideia era preencher mais, porque ali ficou muita parede vazia, assim, e 2 quadrinhos. E a prateleira, e ela também estava um pouco alta, mas tinha que ser, porque senão a pessoa que se levantasse ali da mesa podia bater. Exatamente, foi esse... Então aqui ela pode ficar numa altura boa, em que vocês podem não só apoiar quadros, mas quero botar uma velinha, um enfeite, alguma outra decoração também serve para isso. E vocês podem fazer essa brincadeira de quadros. Só que realmente o da ponta a gente deixou mais baixo, até para ficar mais leve, não chapar tanto a parede, né? E a gente botou o mais alto, mais próximo dos quadros, porque daí eles têm aquele formato, né? Não tem como diminuir. Então ele traria essa continuidade na altura. E aqui suavizaria um pouco um quadro um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais leve. E aí a gente trouxe a iluminação para dar um complemento ali de uma forma um pouco diferente. E também para trazer iluminação mais cênica e tal, para poder brincar um pouquinho mais com a iluminação também. A gente aproveitou o espaço para isso, né? Show. E aqui vocês podem também aproveitar com um quadro grande ou outros pequenininhos, né? Só ir brincando mesmo com essa harmonia de alturas. Aqui embaixo tá alinhado, então não tem problema. Né? Só ir trabalhando essa brincadeira aqui mesmo. Tu falou, hoje tem 2 pequenos, tu quer botar um grande, né? Então talvez aqui poderia botar o grande pra ponta, nessa ponta aqui botar os outros 2 pequenos um pouco mais pra baixo. Né? Mais pra fora, na verdade. Aqui, né? Então essa é a ideia. E aí? O que tu achou da sala, assim? Funcionaria? Ficaria bom? Eu acho que muito. Funcionaria muito. Que bom, que bom. A única coisa aí mesmo é mudar o fio, né? Ir passando o fio, mas pela canaleta ali se puxa bem tranquilo e fica lá em cima do rodapé. Pode até ser da cor do rodapé, sabe? Que daí só vai parecer que o rodapé é um pouco mais alto. Fica discretinho. E realmente ele vai aparecer muito pouco. Muito pouco. Então, é um jeito de puxar o fio, trazer essa funcionalidade para a sala de vocês. Uma coisa que a gente pensou em fazer, vamos um dia que a gente mexer na televisão, de repente a gente faz isso, que é trocar o rodapé, e aí trocando o rodapé a gente consegue botar aquele rodapé que embute o cabo. Tem rodapé que já tem espaço para embutir o cabo. Não sei se seria realidade de agora. O bom ali, aí vocês realmente têm que ver custo-benefício para vocês, né? O bom dali é que vai pouco o rodapé, né? Vocês não precisam trocar da casa toda. Mas é que tem que trocar o corredor inteiro, né? Se trocar a sala, tem que... Pra ter essa união. Mas troca ali da sala e do corredor, que é pouco. Tem a metragem por caixa, às vezes acaba fechando. Né? Tem uns mais em conta também, tem umas funcionalidades aí pra ver, né? E ele já consegue escavar. O que dá de pensar, né? Se ainda for comprar canaleta e depois vocês forem comprar rodapé, então já é um pouquinho mais, já pelo menos economiza. Se for ver no global, vai acabar economizando, né? Porque daí não vai gastar com as canaletas e vai ficar bonito. Esteticamente fica muito melhor. Fica bem melhor. E isso aí em um dia vocês trocam bem fácil, assim, porque botar o rodapé é bem rapidinho. Tudo coladinho e tal. Sim. Bem prático, né? Beleza, vamos dando continuidade então aqui pra outra proposta, que na verdade não é proposta, também que é proposta, porque tem melhorias, mas a gente ainda manteve um pouco do que vocês têm lá hoje. Aqui a gente manteve realmente a sala como vocês têm. A gente só indicou deixar o sofá do jeito certo. Eu sei que atrapalha um pouco, né? Porque daí vai ficar aqui um
um apertadinho pra passar. Essa aí eu já torço um pouco o nariz, porque daí vai ficar o móvel, mais a chaise, Sim. mais a mesa Aí vindo aqui. fecha muito aquilo ali que a gente falou, né? Esse corredor aqui fica bem apertadinho. Mas pode sim manter a chaise pra cá, né? Sem problemas. Só realmente a gente perde espaço da sala, porque daí o sofá não consegue encostar na parede, ainda tem a prateleira, ainda tem um carrinho, né? Já começa a travancar um pouco mais. Mas é uma possibilidade. Aqui a gente propõe trocar o painel, pelo menos, caso vocês não queiram, né? Não, aquele painel realmente não porque tem não nada a ver. não tava combinando, aquele lá tava realmente Frankenstein. Não tem nada a ver. Não tava combinando com o todo. Então aqui, de novo, né? É só a prateleirinha, na verdade é a mesma ideia do outro. A mesma composição, só que mantivemos o lado, né? Mas vamos ver aqui com o colorido, né? E já dá uma brincadeirinha também, né? Então aqui sim a gente trouxe a parede verde. Trouxe o verdinho como cor, não só como verdinho natureza, né? Pra demarcar aqui o painel de TV. Aqui a gente trouxe o verde e o terracota. E no outro foi terracota e terracota, né? Mas era pra ter essa união, né? Pra ter uma coisa ligar a outra. E quando a gente liga uma coisa na outra, a gente dá uma sensação de amplitude também. Aqui, pra não parecer uma parede tão grandona, tão comprida, a gente, vamos brincar um pouquinho e trazer realmente esse painel de uma cor diferente, trazer mais vida aqui. Aí aqui a gente até, como trouxe o verde, não trouxe o roxo da porta. Né? Então, também equilíbrios, né? Pra não ter um monte de cores também. Não que não ficaria bom, né? Ficaria a porta no branco também ficou bom. A porta no branco também fica bom. Porque ela fica que já discreta. Está, né? Como ela já está hoje. Ela só fica mais discreta mesmo. Tá? Então, aqui a gente teria o painel em pintura verde, mas a mesma coisa. A televisão na parede, a prateleirinha e o carrinho ali de baixo. A gente só perde mais espaço realmente por conta do pilar ali, que daí o sofá não consegue chegar lá na parede, né? Então pode parecer pouco, mas aqueles centímetros já fazem diferença. Aí aqui a gente brincou um pouquinho também com a tua prateleira de quadros, a mesma ideia, a mesma composição, só que daí a gente, pra complementar a tua parede, por conta do pilar, ele que deu uma quebrada ali. Isso. Né? Mas ele deu uma quebrada, mas a gente trouxe essa linearidade, né? Essa linha aqui, ó, ela mantém. Essa linha aqui, ela mantém. Essa linha aqui, ela mantém. Então, ele dá uma disfarçada, mas a gente ainda vê que o pilar tá ali, porque daí tá entre os quadros, né? Mas ela dá uma disfarçadinha ali. Né? E aí a gente deixou a parede mais clara, mais neutra mesmo, tudo mais neutro, já que a gente tá trabalhando com as cores terracota e verde ali. Né? Aí o único dó mesmo é que daí a gente perde a profundidade da sala ali por conta do pilar. E agora? E agora? E agora? E agora, José? É isso. Muito legal. Agora vocês verem realmente a vontade de vocês de mudar. Né? De vocês, poxa, vamos pintar? Não vamos. A gente trouxe a proposta sem pintar também, né? Vamos pintar? Não vamos. Vai dar um trabalhinho, né? Ainda mais se vocês têm uma cor muito escura ali. E eu acho que ela é uma tinta que eu acho que a gente vai ter que tirar ela toda. A plástica da tinta, aquela tinta que fica meio emborrachada, assim. A epóxi? Eu não sei. Epóxi, não. Né? Ou talvez só a brilho? Não, é brilho. É brilho. Super lavável, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas daí quando vai descascando, ela fica meio plástica, assim. Sim, entendi. Sei qual é. Daí eu acho que tem que tirar ela toda, não dá pra pintar em cima, né? Vai ter que dar uma lixada ou usar um primer de fixação. Tipo um primer como a gente pinta azulejo. Essa é a mesma ideia, né? O azulejo, ele é liso. Né? Então, pra gente aderir uma tinta ali, pra ela não ficar saindo e descascando, a gente tem que passar um primer para que ela se torne rugosa. Porosa, né? Mais porosa para ela absorver a tinta. Então, teria que talvez passar um primer, um fundo preparador, né? Que a gente usa na pintura. O fundo preparador, que vai dar essa rugosidade, vai ajudar a absorver mais a nova tinta. Né? Aí é uma demãozinha a mais. E aí esse primer mais clarinho, tipo branco, né? Pra realmente suavizar o tom da parede, pra não marcar tanto a próxima cor que vai vir. Que vai ser clarinho. Então vai ser tudo o mais clarinho possível pra ir suavizando. Sim. Ou realmente lixar, mas acho que o fundo preparador
já vai funcionar bem ali. Mas eu gostei dessas pinturas, não até o teto, a Isso. marcação. Elas estão alinhadas. O teu pé direito, ele é bom. É muito bom. Né? Ele é um pé direito alto. Então, o pé direito alto é bom, mas ele é um pouco mais frio, mais aberto. Só pensar que em catedrais, coisas altas que a gente dá aquela sensação monumental. E porque o pé direito é muito alto. Então, quanto mais alto o pé direito, mais frio a gente tem nesse ambiente, né? É bom porque a gente também consegue trabalhar mais. Hoje em dia que a gente rebaixa com gesso, enfim, né? Mas o pé direito para casa, um pé direito mais baixinho, ele é mais aconchegante. Tu se sente mais numa caverninha, sabe? Um pouquinho mais acolhido. Então, aqui a gente tentou retrair um pouquinho o teu pé direito com essas linhas, com a linha de referência que a gente iria usar, mais ou menos na altura da porta. Então, essa ideia de todas essas linhas estarem nas alturas das portas. Tanto dessa, quanto a daqui que já vem do corredor, que passa por essa porta do corredor, então vem alinhando, né? Como nessa outra aqui também, ó, ela tá na altura da porta da cozinha, pra trazer uma coisa única. Então, teu ponto de referência fica uma coisa Nossa, você ficou muito show, muito show, muito show. Ficou bem gostosa. Muito aqui, show. Né? Eu não tenho dúvidas de que essa aí é a melhor opção. É a escolhida agora, é ver a vontade de vocês de mexerem nessa casa. Não é a vontade, é a força de vontade. Vontade dá. Mas e ter a força, e ter sair do... Porque realmente sair da zona de conforto, né? Poxa, querendo ou não, é uma trabalheira, vocês vão ter que encapar os móveis, vão pintar... Pela terceira vez. Esse é o detalhe. Né? Vai ter que proteger tudo para pintar e tal, e não é uma pintura 100% tranquila, né? Porque tem recortes, então tem que passar a marcação e tal. Então, né? Esse redondo eu não saberia nem como fazer esse recorte redondo. É de pedacinho, eu tava até pensando. Crepe. Mas daí ele não fica facetadinho? Tem que ser realmente de pedacinho em pedacinho. Se a gente for pra matemática, o círculo, né? Círculos são mini arestas, né? Quanto menor a aresta, ela vai suavizando essa curvatura, né? Então, para tu fazeres isso de fita, tu vai pegando pedacinho de fita e tu vai desenhando. Claro, tu primeiro pega algo redondo que tu queira, do tamanho que tu imaginas ali. A gente vai botar depois o raio que a gente usou aqui, para vocês usarem de referência, né? Nos desenhos técnicos. Vocês vão fazer esse desenho, e aí vão fazer essa linha em lápis. E aí depois vocês vão vir com a fita grudando de um por um, contornando esse desenho no lápis, né? É chatinho. É chatinho, mas é mais para dar essa suavidade. Não que não possa ser reto também, né? A gente pode fazer alinhado aqui, ou até vindo alinhando aqui o corredor, mas aí vai puxar muito, vai fechar muito, vai tirar a ideia do painel. Ou fazer um chanfrado. Ou fazer um chanfrado também. A ideia da curvatura é que ela é mais aconchegante. Sim, ela é mais orgânica, né? Orgânica, porque coisas pontiagudas nos remetem a coisas... A dureza, né? A espinhos, pensando na natureza, que a gente veio da natureza, né? Então, quando a gente era um ser realmente dentro da natureza, mato, se a gente via algo espinhento, a gente, né, toma cuidado. Unha, né? Se a gente for pensar nas unhas de leão, de tigre, aquelas unhas são bem afiadas. Então, coisas pontiagudas não nos assustam. Fazem a gente ter um pouquinho mais de cuidado, né? Até porque realmente machuca. Então, é mais para ter essa suavidade, trazer essas coisas mais orgânicas para dentro de casa mesmo. Mas eu ainda fico com a outra opção. Nossa, muito melhor. Ficou bem gostosa também, né? E a funcionalidade como um todo do apartamento. Como um todo Sim. E agora aqui, vamos só ver como ficaria sem a pintura, no caso, né? A gente pode, sim, trocar a televisão, inverter ali a ideia, né? Que eu ainda indico, pelo menos, a gente ter essa melhoria no layout, né? Mas a gente manteve aqui os tons aproximados, né? Que a gente não sabe exatamente o nome da tinta que tu tem lá. Mas a gente manteve os tons aproximados. Aqui tá o layout como vocês têm hoje, né? Exatamente como tá hoje. Só a chaise que tá aqui, mas a mesa. vocês podem manter do outro jeito.
né? Mas aqui foi realmente para vocês verem como tá hoje. Pelo menos essa melhoria aqui da mesa, já daria um dos ganho. quadros, só para já dar uma leveza, assim, né? Ajeitar os quadros, às vezes é só questão de harmonia mesmo, né? Os quadros de vocês estavam muito altos aqui, muito afastados do sofá, então acabou ficando meio que eles perdidos, assim. Então, trazer essa composição, o que a gente vê, né? Essa composição dos quadros, preencher um pouco mais a parede. E mesmo nessa cor aqui, a gente consegue manter o layout do outro lado também, né? Que é o que a gente indicaria. Antes de finalizar, vamos deixar aqui. A gente indica pelo menos trocar o layout. Se a Mari, a gente não quer pintar hoje, foi o que eu falei lá no início. Se não quiserem ter essa trabalheira hoje, pelo menos já inverter o layout, que você já consegue inverter o layout e trabalhar a iluminação. É que eu vou te falar uma coisa. Se a gente... Ok, é menos, mas se a gente for fazer isso aí que tá aí hoje, a gente vai ter que pintar pelo menos a parede de onde tá aquele móvel, né? Porque o Não, painel certeza. de vocês que tá aqui Aquele hoje vai painel... acabar tirando, vai acabar, tem uma estragadinha ali, né? Não, e vai ter furos, vai ter coisa. Exato, então, aquela parede ali a gente vai ter que pintar de certeza. Então, alguma coisa de pintar. Mas é muito menos do que isso. Mas até porque mesmo... o tom da parede, né? A cor já não iria mudar. Então, é só um retoque, né? Só teria que puxar os fios daí. Né? Se a gente fosse inverter aqui, botar o sofá desse lado, como a gente viu. Não, mas aí é que aí não tá invertido, né? Não, aqui o layout não. Que a gente só fez uma readequação do que a gente podia... O invertido sem pintar tu não fez, né? Não, tá. Aqui não. Aqui a gente botou uma... Que realmente a gente... É o mínimo do mínimo. Isso aqui é bem isso, assim, ó, a opção assim, ó, mínimo do mínimo que vocês precisariam mexer. Canaleta. Que nem a canaleta precisaria. Não, digo a canaleta não, trilho de luz. A iluminação. Aqui tiraria aquele painel, só botaria essa prateleira com carrinho para trazer essa unicidade também, trazer essa sensação de painel, né? Os puffzinhos para complementar. E aqui a adequação dos quadros em si, né? Botar os quadros mais alinhados nessa ideia. Tem sim a arandela aqui e aqui os quadros da mesa, que é uma coisa fácil de vocês mexerem também, a mesa, né? E os quadrinhos aqui para trazer essa... E que já vem também o quadrinho aqui do corredor, né? Ele se mantém. Só que daí ficaria tudo na mesma cor. E o trilho, né? Que vai seguir o layout que vocês escolherem. Sim. Então, assim, essa daqui é realmente essa ideia. O mínimo do mínimo do mínimo, que já daria uma diferença, né? Já traria um conforto visual a mais. Em questão de layout, de funcionalidade, traria sim um pouco mais de conforto para a usabilidade da mesa de vocês. Mas para o dia de vocês, dia a dia, poderia sim ficar um pouco mais apertadinha essa passagem, por conta que o sofá tá muito aqui em cima também, né? O sofá, o carrinho, então ficaria tudo ali. Agora, como a gente ganhou espaço com o sofá nessa parede, aí já fica um pouco mais fluido, né? Se a gente realmente inverter o layout. A única diferença, botando no outro... da outra forma, né? Botando a televisão pra cá e o sofá pra cá, o legal é que o fundo da televisão ia ser de uma cor mais forte, ia dar uma sensação de painel também, ia dar um destaque pra televisão, né? Essa parede mais clarinha iria dar um destaque para os quadros de vocês que estariam aqui atrás. E a única coisa que vocês têm que fazer é puxar o fio mesmo. Então é pouca coisa ali pra se mexer até. Mas já seria um começo. Já seria um começo. Já seria um baita de um começo. Já seria um baita de um começo. Só o layout mesmo que vocês têm que definir antes de mexer, porque... Por conta da iluminação. Né? Sim, daí o trilho acompanha o lado que... O trilho acompanha o layout. Mas essa aí é... que vontade. É pra isso, é pra dar vontade mesmo. É pra dar vontade. Preguiça! Mas que Preguiça, vontade. Sim, porque realmente é isso, né? Realmente é sair da zona de conforto, é mexer, vai ter gente, né? Ou vocês mesmos pintando. Então, vai ter isso aí, se a gente for fazer, vai ser a gente mesmo. Mas é uma coisa rápida também de ser feita. Coisa bem rápida. O fio mesmo, só pra vocês inverterem essa sala,
É questão de não, uma hora. o Você cabo, tá com o cabo é... reparado sim. e o painel ali correto do outro lado. E pá. Em um dia, vocês fazem a mudança nessa sala. Sim. Pensando nessa possibilidade, né? Sim. Em não pintar e só inverter o layout aqui, além do que a gente já botou aqui dos quadros e tal. Mas a ideia do tapete também me chamou bastante atenção. Só o tapete, hoje, só o tapete já daria outra cara. Só ele já faria a diferença no espaço, né? Eu acho que o grande... Na né? verdade é difícil falar o grande pulo do gato nisso aí, nessa proposta, nas propostas. Mas eu acho que tem 2 pontos que pra mim é o que tá mais puxando, assim, que é o tapete e tirar o móvel da televisão. Ele tá bem perdido. Primeiro, porque ele é pequeno, né? Então, lembra quando a gente falou do chão? Sim. Do gradil do chão? Ele traz mais ou menos a mesma ideia pra parede. Então, tu tem uma paredezona, mas tu tem um quadradinho ali no meio, e daí quebra o teu ponto de referência. Sim. Né? Ele traz a tua referência pra isso aqui. Um lado da parede tem a coluna, do outro lado tem um armário que não pega a parede inteira. E ainda tem o carrinho. Né? Um monte de informações. E aí nos confunde. Essas coisas longilíneas, assim, tipo como a prateleira ali, realmente... Tudo isso vai trazer essa sensação de amplitude pro espaço, mesmo que a gente não pinte. Aqui a gente consegue ver, porque essa tua parede é escura. E mesmo a gente não pintando ela, vai ver como a sensação da sala já ser mais ampla. Sim. Opa! A sensação da sala já ser mais ampla, só em a gente já ter objetos que nos trazem o ponto de observação aqui profundo. Então, realmente, a gente traz o olhar lá para trás e traz essa sensação da sala bem mais ampla. Muito massa. Muito massa. Que bom, que bom. Isso aqui realmente é o mínimo do mínimo, né? É só realmente readequar os teus quadros e tirar o painel. E a iluminação, daí no caso, né? A leveza que deu para esse lando. Aqui, ó. O painel já vai sem aquela divisa aqui, ó. Vai ficar só a televisão. Aqui pode botar talvez até uma arandela também, se quiser complementar. Ah, Mari, mas aí essa parede ficou muito vazia também. Eu tenho aquela planta pendurada lá no fundo, próximo da cortina. Se eu botasse uma do lado de cá, de repente, para botar ter duas... Também. Meio que emoldurando a TV. Não emoldurando porque não vai ser não é bem próxima da TV, é um pouco mais... Mas vão estar demarcando de uma certa forma, porque vai ter um ponto de equilíbrio em cada lado. Então, sim, exatamente, é porque eu acho que... Até mesmo uma só desse lado de cá. Desse lado de cá. Né, que vai dar a sensação... Deixa eu voltar lá na primeira... Que vai dar essa sensação aqui, ó. Que a gente usou esse ponto para equilibrar, porque aqui a gente tem bastante coisa, né? A gente usou essa iluminação para dar esse ponto. Então vai dar essa sensação, só que como se aqui fosse a TV, né? Sim. Então ela dá essa sensação de esse ponto de equilíbrio mesmo. Pra dar uma preenchida. Nossa, essa pintura quebrada ficou muito massa. Fica bom, né? Dá uma brincadeira, traz uma brincadeira, traz uma diversão pro espaço, um dinamismo, uma criatividade, né? Tu que trabalha com criatividade também, enfim. É um ser criativo, né? Então... Dizem. É sim, aliás, todos somos, né? Basta só a gente ir trabalhando um pouco mais. Criatividade é exercício, né? Não adianta. As pessoas acham que é um dom, não, é exercício. Não, é um exercício mesmo. É ir testando, ir brincando e exercitando. Mas como tu exercita, inclusive na sua profissão, porque tem gente que tudo bem, não precisa exercitar, né? Vai. E aqui a plantinha daria esse complemento, né? Porque também a televisão ela fica um pouco mais um pouquinho mais para perto da janela do que da porta aqui, por conta da chaise. Sim. Né? E aí aqui ela ficaria um vazio um pouco maior do que lá do outro lado, então aí ela dá um complementozinho um pouquinho maior. Então são pequenos ajustes assim, né? Só em trazer essa linearidade dos quadros, né? Esse complemento, não deixar um vaziozão na parede. Perfeito. Essa harmonia entre linhas é bem técnico. Aqui o que a gente botou é tudo muito técnico, né? Só trazer a linha um pouquinho mais para baixo, para poder botar os quadros um pouco mais para cima, para ficar na linha visual dos olhos, assim, né?
aproximadamente a 1,5 m, que a gente dá como realmente ponto médio. E tem os mais altos, tem os mais baixos, né? Então, mais ou menos a 1,5 m. O centro do quadro a 1,5 m. A 1,5 m. Entendi. Então, mais ou menos os centros aqui, ó, esses quadros aqui vão estar mais ou menos a 1,5 m. Claro, como a gente tem o sofá, né, a gente tem que levar ele em consideração. Mas esses quadros eles vão estar mais ou menos a 1,5 m. E de preferência aqui, como a gente tem bastante informação, a gente alinhar eles com os 2,10 m da abertura da porta ali. Ah, tá. Então, o negócio é brincar com as linhas, né? Trazer essas linhas para trazer essa amplitude para o espaço. Porque quanto mais a gente ficar, né, recortando o espaço, aí mais informação a gente tem que absorver, ler, a gente se sente confuso. Até pra gente mesmo ficar menos confuso dentro do espaço. Se eu chegar em casa já vai estar assim? A gente bate palma, menina. Peraí, deixa eu mandar pra lá. Queria. É só fazer download? É só chegar em casa e fazer download? É isso. Se fosse no metaverso, talvez. Seria ótimo se fosse. Meu Deus, né? seria muito bom. Mas, infelizmente, não é tão instantâneo assim. Tem esse processo, né? Mas é um processo gostoso, que se a gente vai curtindo o processo, a gente também vai tirando boas energias. Já vou chegar em casa pilhado. Já vê o que pode fazer, o que não pode, já muda a mesa, já chega lá e já testa a mesa. Vou testar. Já testa a mesa, se imagina passando, imagina várias situações. Tipo, tava lá na cama, no quarto e me toquei que deixei a chaleira fervendo lá na cozinha. Sai correndo no quarto, vê se não vai se bater, se não vai se esbarrar, né? Vai vendo, tenta realmente imitar ali, criar situações para diversas situações para tu ir testando. Então vai vendo o que vocês conseguem fazer, testa, vê se funciona. Fica ali uns 2, 3 dias para vocês irem sentindo, né? O bom é que realmente... porque o estranhamento inicial vai existir, não adianta, né? Uma vida naquela posição. Mas, deixar uns 2, 3 dias pra ver vocês irem sentindo, se acostumando. E, meu Deus, né? Se não gostar, é só... Isso é de menos. Mas realmente deixem um tempo pra maturar a ideia, assim, né? Não de primeira, não gostei. Só se fosse muito ruim. Se fosse muito ruim, a gente nem teria proposto, né? Mas aí vocês perceberiam de cara, não, pelo amor de Deus, isso aqui não, de jeito nenhum. Mas como ali é questão de maturar prós e contras mesmo, mas pra vocês irem testando mesmo. Exatamente. Então chega lá, já testa, deixa uns dias, vão vendo como é que vocês conseguem ir adaptando os espaços e tal. Furar o quadro e tal, se for manter assim, né, com o sofá como tá hoje, é só questão de botar a prateleirinha aqui e fazer os furos do quadro aqui. Exatamente. Só antes de furar os quadros, testar no chão, né, os formatos dos quadros que tu tem, ver como é que é o quadro. Encaixar, fazer os alinhamentos. Isso, fazer os alinhamentos para fazer a brincadeira. Aqui a gente botou até um pouco mais nesse canto, porque aqui tem os pendentes, né? Sim. Então eles ficam na frente do quadro, então a gente concentrou mais eles daqui para cá. Mas caso vocês não queiram um pendente em cima da mesa, não, Maria, os spotzinhos aqui em cima tá bom, aí preenche a parede toda mesmo. Preenche tudo que vai ficar legal também. Massa. Show de bola. Show de bola. Então é isso. Depois tu me conta o que a Nura achou. Conto sim. Guto, obrigada. Eu que agradeço, meu Deus do céu. A ideia de tu ter aceitado participar aqui com a gente, de mostrar a tua casa, já falei isso da outra vez, né, mas de abrir tua casa para o mundo no YouTube e pra gente também, da gente ter essa liberdade de poder brincar com a tua casa e te dar essas opiniões para melhorar a tua casa, deixar ela ainda mais gostosa, ainda mais aconchegante, ser o cantinho, o refúgio de vocês muito mais acolhedor. Né? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida durante o processo, vai mandando foto, vai me chamando, Mari, isso, será que é melhor isso? Enquanto estiver mudando, me manda foto, Mari, olha só, será que ficou legal? Será que não ficou? Tu acha que isso? Tu acha que aquilo? Esse quadro vai ficar legal assim e tal. A gente tá aqui para manter o contato, para apoiar do início ao fim, né? Show, então é o show nosso de bola. objetivo, estar com vocês do início ao fim. Obrigadão. Obrigada. Gente,
aguardem o próximo episódio, vai ter mais consultorias dessa e vocês vão ter um pouco mais de contato com outras pessoas que vão querer abrir as suas casas pra gente. E vocês também vão ter mais ideias para as casas de vocês. Então acompanhem, continuem acompanhando. A gente espera vocês nos próximos episódios. Inclusive, se tiver vontade de participar, também entre em contato, porque a gente... Venham, participa, aproveita, não perde. A gente quer ver novas carinhas por aqui. Então a gente espera vocês.